Atos 17. Eu vou ler a partir do 22. Amém? Atos 17, a partir do 22, então, começa dizendo assim, na minha versão. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus. Senhor Deus, aqui está, Senhor, uma porção da Tua Palavra. Deus, não é baseado no meu conhecimento, nem nada, Senhor, que venha de mim mesmo, Senhor, mas tudo seja para a glória do Teu nome. Me usa como canal de bênçãos, como vaso de honra nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu oro para a Tua igreja, Senhor. Assim como Paulo orou por Lídia, Senhor, para que fosse aberto o entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento para entender a Tua Palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um sermão que eu preguei. Foi um dos primeiros sermões que Deus me deu. E eu preguei ele em 2010. E de lá para cá eu aprendi mais algumas coisas. E hoje a gente vai falar sobre o Deus desconhecido. Então, Paulo, ele estava passando lá em Atenas e ele viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E ele começou a dizer: é desse Deus que eu estou falando. É um Deus que para vocês é desconhecido, mas eu conheço esse Deus. Por que a gente vai falar sobre então esse Deus desconhecido? É porque aquele que conhece a Deus não vive pecando. Se você conhecer um pouco desse Deus, você vai parar de pecar. Simplesmente porque Ele é Deus, Ele tem poder sobre o pecado. E Ele vai fazer algo maravilhoso na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, aqui vem falando algumas coisas e eu creio que vocês conhecem sobre isso. Então, Ele que criou o mundo, Ele criou o céu, Ele criou a terra, né? Ele fez... Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, então não é esse local que foi feito aqui, não é daqui que Deus habita. Deus habita em nós, não foi pregado sobre ser vaso de honra. Ele habita em nós, Ele habita em nós. Ele não habita num templo. Glória a Deus. E também não é servido por nós. Ele não precisa de nada. A gente não precisa levar comida para Deus, ele não precisa levar água para Deus. Ele não é servido por nós, ele não é um rei que precisa de alguma coisa. Ele mesmo, muito pelo contrário, ele é que dá todas as coisas que a gente precisa. E ele também determinou os tempos e os limites. Ele determinou limites. Então é o Deus que colocou uma linha direita, uma linha esquerda e falou: você vai andar no meio. Não passa dessa linha aqui, porque se você passar, você está pecando. Por quê? Porque passar da linha, né? Isso é pecado. Quando você passa da linha. Isso quer dizer, uma das palavras da tradução do pecado é exatamente isso, é passar da linha. Então a gente fala assim: você passou do limite. O que quer dizer isso? Você pecou. Então em português a gente fala isso. Então, em inglês fala assim que cross the line, você atravessou a linha. Você foi muito além da linha. Então isso é pecado. É isso que quer dizer pecado. Então assim, Deus determinou então os limites da nossa habitação, da habitação dele, da nossa, ou seja, ele pôs limite para nós. E ainda, ele não está longe de nós, ainda que a gente tateando, a gente possa tentar encontrar com Deus. Então você pode tatear lá, é uma imagem de escultura, mas Deus você nunca vai colocar a mão nele. Glória a Deus. Tudo isso, então, são coisas assim que eu acredito que todo mundo conhece Deus. Não é algo tão diferente. Mas,
quando eu me converti e comecei a estudar a Bíblia, estudar com os pastores, estudar com outras pessoas, e meditar na palavra, e orar a Deus, Deus começou a me mostrar muitas outras peculiaridades que Deus tem. E é dessas peculiaridades que Deus tem que eu quero pregar hoje, eu quero falar. Esse Deus que para muitos é desconhecido. Por quê? Porque cada um chega a Deus por um caminho. Então, de repente, um chegou pela saúde. Faltava saúde, ele chegou em Deus. Outro faltava alimento, ele chegou em Deus. Outro estava a família destruída, ele chegou em Deus. E cada um chega por um caminho. E chega um momento que a gente se encontra com Deus e a gente começa a congregar. E daí eu começo a falar de um Deus que eu conheci, que fez algo na minha vida e falou: mas eu não conheço esse Deus que você está falando. Eu conheço esse Deus que é assim. Né? Que nem eu disse uma vez, quando o irmão contou testemunho até, eu falei: eu não conheço esse Deus que faz dar uma casa com prestação mais baixa que aluguel. Eu ainda não conheço, mas quero conhecer esse Deus. Então era um Deus que eu não conhecia ainda. Entendeu? Então a gente começa a congregar exatamente para descobrir quem é Deus. Porque Deus muitas vezes é desconhecido para nós. E Ele não quer ser desconhecido, muito pelo contrário. Aquele que conhece a Deus não vive pecando. Então nós temos que conhecer. Então, uma das peculiaridades que eu aprendi sobre Deus é que Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir da sua boca. Ele, podendo sondar o seu coração, Ele sabendo de todas as coisas, Ele quer ouvir da sua boca. E dois exemplos bíblicos, logo lá em Gênesis, lá, quando Adão pecou, ele chega lá no jardim do Éden e pergunta assim: Adão, onde você está? Gente, ele sabia onde Adão estava, escondidinho lá atrás, lá, mas ele perguntou por quê? Porque ele queria ouvir de Adão: onde que você está? Ah, eu estou escondido porque eu estou com vergonha. Ah, você pecou. Porque ninguém se esconde de algo que... ninguém tem vergonha de algo que é bonito, não, de algo que fez de certo. Não, a gente só tem vergonha de coisa errada. Ah, então você pecou. Deus queria ouvir a boca dele. Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Senhora, a mulher me deu e eu comi. Ou seja, quer ouvir da sua boca. Deus quer ouvir. Com Caim foi a mesma coisa. Caim, cadê o seu irmão Abel? Quero ouvir o que você fez. Então, Deus, sabendo de todas as coisas, Ele quer ouvir da sua boca. Por isso que Deus deu boca pra gente. E tem gente que quer orar só no pensamento. É impossível. Orar em pensamento, eu já até falei aqui, é meditar. Isso é meditar. Orar, você tem que abrir a boca, tem que sair som. Tem que sair som, senão não é orar. Tem que sair som. É lógico que nem Ana, chegou uma hora que ela já não tinha mais som para sair, de tanto que ela já tinha orado. Aí já era as lágrimas, é aquilo que o irmão acabou de falar aqui. Já estava nas lágrimas. Então Deus já estava vendo isso. Mas antes disso aí, não, você tem que orar, você tem que abrir a boca mesmo e falar. E aqui a gente tem que falar: clama, a gente ora a Deus. Então por isso que Deus fala assim: ora sem cessar. Ora sem cessar. Por quê? Porque Ele quer ouvir da sua boca. É lógico que Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe do seu sonho, Ele sabe do seu pecado, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de mim. Então essa é uma das peculiaridades que eu vi em Deus, que muita gente parece que não conhece. Glória a Deus. Aí, perdão, Deus também é repetitivo. Deus é repetitivo. Se você abrir aí a sua Bíblia em Levítico 18 e 19, no Levítico 18, abre aí se você quiser. Você vai ler esse capítulo e você vai ver Deus falando assim: não descobrirás a nudez. Você não vai descobrir a nudez dessa pessoa, nem dessa pessoa. E Deus continua repetindo: não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez. Ele fala mais de 15 vezes: não descobrirás a nudez. Aí você fala assim: tá bom, Deus, eu entendi, não é para descobrir nudez. Você entende? Aí depois você vira um pouquinho a página, você vai para o capítulo 19. Aí o que ele fala? Eu sou o Senhor. Não eu, não é ele, né? Ele falando dele mesmo. Eu sou o Senhor. Abre aí, olha aí. Você vai vendo. Quantas vezes ele repete: eu sou o Senhor. Você não vai pecar porque eu sou o Senhor. Você não vai fazer isso porque eu sou o Senhor. Você vai fazer isso porque eu sou o Senhor. Ele não está dizendo assim: você não vai fazer isso porque eu vou te castigar. Não, é porque Ele é o Senhor. Ele é o dono, é Ele que manda. Então, Deus é repetitivo. Deus é repetitivo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que a gente é teimoso. E depois que a gente esquece. Então Deus repete, e repete, e repete de novo. Gente, tem gente que esquece das promessas que Deus deu, mas não esquece daquilo que o vizinho falou. Da briga que teve lá, que xingaram você não esquece, mas daquilo que Deus te prometeu, você esquece. Então Deus vem e repete. Eu até falei aqui, sabe o que vai acontecer quando você estiver passando por uma prova? Uma pessoa que tem uma promessa com Deus e está passando na prova, daí você vai orar a Deus e vai falar assim: Deus, o Senhor me prometeu tal coisa,
mas não está acontecendo. Você acha que Deus vai falar o quê? Deus só vai repetir a mesma promessa que Ele já te deu, porque Ele não muda, entendeu? Ele vai te dar a mesma promessa. Fala assim, mas eu vou fazer isso que eu prometi. Então Ele é repetitivo, glória a Deus. Mas apesar de ser repetitivo, Deus também fala pouco. Ele é repetitivo, mas Ele fala pouco. Por quê? Porque Ele diz assim lá em Isaías 55:11, né? A palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia. Antes ela vai fazer aquilo que me apraz, e depois ela vai voltar. Mas ela vai ter que cumprir aquilo que ela for ordenada a fazer. Então, se Deus falar o mal contra alguém, esse mal terá que acontecer. Então, Deus não fala muito. Se Deus falar o bem para essa pessoa também, esse bem terá que acontecer. Então, Ele também não pode falar muito. Por quê? Porque a gente sabe que não é pelo nosso merecimento, mas Deus sabe aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que Ele não pode. Então, se Ele dissesse assim, ó, vou te deixar milionário, não tem como Ele voltar atrás na palavra. Só que daí Ele te deixa milionário, você se mata com droga, com bebida, com prostituição, voando de avião, correndo de carro. Não é vantagem. Então Deus não fala. Deus fala pouco. Pode ver, é muito difícil você ouvir realmente alguma coisa da parte de Deus assim. Deus fala pouco. Por quê? Porque se Ele pronunciar o mal, esse mal vai ter que acontecer. Então Ele não fala muito, Ele fala pouco. Ele fala palavras curtas. Ele não fica dando sermão que nem a gente faz aqui, não. Ele fala só frases curtas. Pode prestar atenção. Então, ele, lá em 1 Samuel diz assim, ó, tipo, que pecando o homem contra o homem, os juízes vão julgá-lo. Agora, pecando o homem contra Deus, quem que vai rogar por ele? Quem vai interceder por ele? Por que fala isso? Porque se Deus ficar irado com você e Ele pronunciar o mal contra você, você está perdido. E daí o que acontece? Então, quando Adão pecou, por exemplo, né, então Deus deve ter ficado muito irado, muito chateado, muito magoado e quase pronunciou o mal contra Adão. E se Ele tivesse pronunciado o mal contra Adão, a gente também estaria enrolado. Mas Ele falou que Adão, por causa do seu pecado, maldita é a terra. Porque se Ele tivesse falado maldito você, não estava enrolado. Então Deus não quis amaldiçoar Adão, Ele amaldiçoou a terra. Pode ver, Ele não amaldiçoou Adão. Aí Ele amaldiçoou a terra e daí o castigo veio da terra para nós, né? Agora você vai ter que trabalhar nessa terra aí, com seus suor você vai comer, vai dar abrolho, entendeu? Então assim, Ele amaldiçoou a terra. Porque se Ele amaldiçoasse o ser humano, nós estaríamos perdidos. Então Deus não amaldiçoou o ser humano. Por quê? Porque Ele fala pouco. Glória a Deus. Aí, a gente, todo mundo falar, né? Mas Deus é Pai e Ele fala e age como Pai. Uma das coisas que Ele falou lá para o rei Ezequias, né? Ezequias ficou doente e Deus pegou e começou a falar com o profeta Isaías e falou assim: Isaías, vai lá para o rei Ezequias e fala para ele que ele vai morrer. Para ele colocar a casa dele na ordem lá, arrumar a casa dele que ele vai morrer. Imagina Isaías entrando lá na presença do rei, que estava provavelmente enfermo de cama, falou assim: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Saiu das costas e foi embora. Esse rei, que era um rei bom, ele virou para o lado na cama dele lá e começou a chorar. Ele falou, chorar muito. E começou a falar para Deus: lembra que eu andei reto diante do Senhor. Isaías nem tinha chegado no pátio do castelo. Deus falou para ele, falou assim: volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Aí ele teve que voltar lá e deu essa palavra para o rei, e ele cumpriu, e ele foi acrescentado 15 anos na vida dele. Aí a primeira coisa que você vai pensar: peraí, mas então Deus mentiu, porque Deus falou que ele ia morrer. Deus não volta atrás da palavra. E aí, onde a gente fica nisso? Então essa é uma da peculiaridade que Deus tem. Ele fala que nem pai. Você tem que entender como Deus está falando. Porque o que Deus queria, na verdade, era ver o quebrantamento dele. Deus queria ver as lágrimas, queria ver se quebrantando. Então, como que você fala com uma criança? A criança está fazendo arte e você fala assim: eu vou te bater. Se a criança para, você não vai bater. Mas você falou que ia. Mas você parece que voltou atrás. Não, é o jeito do pai falar. Então Deus não mentiu. Deus é o jeito do pai falar. Então essa é uma das peculiaridades de Deus. Ele tem um modo próprio de falar. Ele fala como pai. A gente tem que entender isso. Glória a Deus. Aí tem muitas outras coisas.
Então ele falou para Jonas também, né? Falou assim, ó, vai lá e prega que Nínive vai ser destruída, subvertida, vai ser desordenada, vai lá e prega isso aí, né? Só que daí o povo se arrependeu e veio a misericórdia de Deus. Então tem um modo de Deus falar, Deus não mente nem se arrepende, Ele não é homem, Ele não é filho do homem. Então Ele não mentiu, é a maneira do Pai falar, é a maneira do Pai falar. Ele vai falar de uma maneira como o Pai, de uma maneira que a criança entenda o que Ele está querendo dizer. Porque se Ele falasse de outra maneira, provavelmente o povo não entenderia. Porque Deus mesmo disse que Ele era um povo que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Para mim é o povo mais sem noção da terra, Deus não imita. Glória a Deus. Então, também lá em Hebreus 12, também fala que o Pai corrige o Filho. Deus vai te corrigir. Essa igreja, gente, você pode ter certeza, se você continua aqui é porque você é filho de Deus. Porque Deus corrige aqui. Deus não é seu tio aqui, Deus não é seu avô, Deus não é Papai Noel, Deus não é gênio da lâmpada, Deus é Pai. E o Pai corrige o Filho. O Pai não mima o Filho, o Pai corrige. O Pai ensina. Porque tem gente que está pregando aí o Papai Noel. Está pregando Papai Noel, isso aí não é Pai. Porque o seu Pai, se ele vê você fazendo errado, ele vai puxar a sua orelha assim. Ele vai te corrigir sim. Ele vai te colocar de castigo se for preciso. Ele vai tirar as coisas e falar assim, ó, você não vai, vai para o seu quarto, né? Você não vai brincar mais com isso. Você perde. Por quê? Porque é Pai. Agora, as pessoas aí pregam um Papai Noel, né? Ó, seja bonzinho o ano inteiro que eu vou te dar a bênção no final. Isso aí é Papai Noel. Isso aí não é Pai. Né? Ou então que te enche de bênção, né? Não, eu vou prosperar, Deus vai me abençoar, tudo é bênção, bênção mais bênção. Não, isso aí não é pai, isso aí deve ser um tio, né? Deve ser um avô, um padrinho, mas pai não, pai corrige o filho. Então uma das coisas que, meditando nisso, eu até falo, quando a pessoa vem e fala assim, eu também sou filho de Deus, eu falo assim, seu pai te corrige? Porque se seu pai não te corrige, você não é filho dele não. Porque quando a gente está andando aqui, você já viu muito show de criança japonesa no mercado, nos OMC aqui nas lojas, você vê a criança se esperneando, dá vontade de você ir lá dar umas palmadas. Mas você não vai porque não é seu filho. Se Deus não está corrigindo essa pessoa é porque ela não é filho de Deus. Porque o pai corrige o filho. Se não está corrigindo é porque não é filho não. Então o pai corrige o filho. Se a gente não corrige o filho dos outros, pode ver. Você pode estar se mordendo aqui, mas você não vai lá. Por quê? Porque não é teu filho. Se fosse teu filho, mas vai demorar 2 segundos, você já estava lá em cima. Por quê? Porque é teu. Então, se Deus te corrige é porque você é filho dele. Se ele não está te corrigindo, então volta, se arrepende porque você deixou de ser filho. Você está sendo o máximo bastardo. Então, porque Deus é pai. E tem gente que não entende isso, fala que é filho de Deus, mas não entende o que é ser filho de Deus. Não sabe. Porque Deus é pai, Deus não é padrasto. Deus não é psicopata, gente. Deus não vai te dar um negócio maior que você pode fazer. Porque Ele é pai, Ele sabe o seu limite. Ele é pai. Ele é pai. Sabe? Tem gente que acha que Deus é psicopata. Fica lá no trono assim, com um chicote, só assim, vai, erra que eu quero. Não, isso não é pai, não, isso é outra coisa. Não sei de onde tiraram isso, né? Então, Deus é pai. E tem gente que não entende. Então, essa é uma das peculiaridades. Ele fala com a gente como pai. Glória a Deus. E como Deus, eu aprendi uma coisa também, que Ele faz umas perguntas pra gente. Quem sabe o que é pergunta retórica? Pergunta retórica é uma pergunta que já tem a resposta dentro da pergunta. É uma pergunta que você só pode responder sim ou não. Não tem como você responder outra coisa. Você aí pode até tentar dar uma volta, mas vai responder a pergunta, você tem que responder sim ou não. Então, isso é pergunta retórica. E Deus usa muito essas perguntas retóricas. Ele te faz umas perguntas assim que você tem que responder sim ou não. E por que Deus faz isso? Exatamente porque é o tipo de pergunta que te encurrala e faz você admitir o seu pecado. Entendeu como que é? Então tem alguns exemplos na Bíblia. Então, os irmãos de Moisés começaram a falar mal de Moisés. Porque Moisés tinha casado com uma estrangeira. Antes da lei ser dada. Mas eles estavam falando mal de Moisés. E daí quando Deus veio diante deles para falar com eles, falou assim, vocês estão falando mal de Moisés? Aí Deus fala assim, lá em Números 12, 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Aí ele vai falar, não, Moisés é infiel na sua casa, Deus. Não tinha que falar que ele é fiel. Sim. Não é assim? É assim. Então, ele tinha que falar. E por que Deus faz esse tipo de pergunta? Porque leva você ao seu erro. Como você então não está temendo falar de Moisés, do meu servo? Então, é sim ou não? Aí tem mais ainda. Aí tem uma outra, lá em Deuteronômio 20, 19, diz assim, quando você for fazer guerra e sitiar uma cidade, você não vai cortar as árvores frutíferas.
Por acaso a árvore é algum homem? Para você fazer guerra contra ela? A árvore não é homem. Não. Então você não vai fazer guerra contra a árvore. Entendeu? Então, assim, são perguntas retóricas. Tipo assim, a pergunta já tem a resposta. A árvore é um homem? Não. Né? Aí ainda, 1 Samuel 2,7, Deus ainda vem falando assim que, olha, não me manifestei eu, na verdade, a casa de teu pai, estando ainda no Egito, está falando da tribo de Levi. Então assim, você se manifestou, meu pai, no caso, o meu parente mais antigo, meu antecessor. Então, não me manifestei? Senhor, o Senhor se manifestou. Então, você está pecando. Então, quando Deus vem com as perguntas, né, vou te dar um exemplo aqui, a irmã deu um testemunho aqui, semana passada. Ela disse que cantou um louvor para Deus muitos anos na outra igreja, e agora ela estava passando por uma coisa e Deus só foi e perguntou para ela assim: você está me louvando, que nem você disse que ia louvar? Não, Deus, não estou. Leva a pessoa a entender aonde ela está errando. São perguntas retóricas. A pergunta, ela já vai te levar direto no seu pecado. Então, isso é uma pergunta retórica. Então, para que Deus faz isso? Lá em Jó tem a resposta. Jó 9,3 diz assim, ó, se você quiser contender com ele vai fazer uma, e você não vai poder responder nenhuma das suas 1000 perguntas. Você não vai poder responder. Quer contender com Deus? Ele só vai te fazer uma pergunta só e ele vai te calar. Porque nenhuma carne se exalta diante de Deus. Nenhuma carne se exalta diante de Deus. Então ele vem e faz só uma pergunta para você só e ele cala. Vou dar um exemplo pessoal para mim. Uma vez, eu estava orando por uma pessoa. A pessoa tinha feito algumas coisas. E eu vinha assim, Deus, mas eu fiz tanta coisa boa para essa pessoa está fazendo isso comigo. Deus só fez uma pergunta para mim. E você não está fazendo o mesmo comigo? Eu não, Senhor. Ele vem e ele te leva ao seu pecado. Então, assim, muita coisa que acontece é só para mostrar que ele é Deus. Você tem que ficar calado, você tem que se arrepender. Não tem como. Não tem como se exaltar diante de Deus. A gente nunca está certo diante de Deus. Se for falar alguma coisa, se for orar pelos outros, você vai estar errado. Assim, falar mal dos outros para Deus, você vai estar errado. Deus vai te mostrar o seu pecado. Vai te mostrar o seu pecado. Glória a Deus. Então, Deus também, ele não joga na cara, gente. Tem essa expressão, né, de jogar na cara. Né? Então, às vezes a gente faz um bem para a pessoa e a gente fica falando, mas eu fiz isso por você. Né? Mas Deus não joga na cara. Só que ele lembra que ele fez. Então, quando ele tirou o povo do Egito, o que ele falou constantemente para aquele povo? Falar, eu sou Deus, o Senhor que te tirou do Egito. Ah, Deus está jogando na minha cara agora? Ai, nem precisa. Não, isso aí é mimimi da nossa parte, é conversa. Deus está lembrando, falando, não, você está sendo ingrato, porque eu te tirei lá do Egito. Quando a gente vai lembrar uma pessoa, se a gente vai lembrar realmente no Espírito de Deus, no Espírito de humildade, e a pessoa se exaltar com isso aí, então é ela que é ingrata. Assim, gente, mas eu não estou te ajudando nisso aqui e tal. Você está jogando na minha cara. Isso é ingratidão, viu? É ingratidão. Porque Deus sempre lembrou o povo das coisas que ele fez. Sempre lembrou. Então, Deus lembra assim, ele não joga na cara, mas lembrar do bem que foi feito, sem cobrar, porque Deus nunca cobrou nada deles. Então assim, agora me paga aí 10 moedas de ouro por ter saído do Egito. Né? Porque eu tirei vocês de lá. Deus nunca cobrou nada, mas sempre lembrou, falar, fui eu que tirei vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Então, seja grato a Deus. Seja grato às pessoas que te ajudam. Entendeu? Quando a pessoa vier lembrar você, fala, mas eu não fiz isso aqui por você. Se ela não estiver te cobrando nada, então seja grato. Seja grato. Porque geralmente quando a pessoa te lembra é porque ela quer alguma coisa em troca. Então isso não é da parte de Deus. Isso não é da parte de Deus. Mas quando a pessoa só te lembra, sem te cobrar nada, então é o que Deus faz. Então é uma peculiaridade de Deus que as pessoas não entendem. Então assim, quando Deus fala assim, não, mas não foi eu que te tirei do mundo? Eu não te coloquei na igreja? Eu não te dei esse trabalho? Eu não te abençoei com isso? Eu não estou abençoando aquilo? Eu não estou te perdoando? Eu não estou... Ele não está te jogando na cara, está te lembrando. Fala, gente, seja agradecido. Seja agradecido a Deus. Saiba quem Ele é Ele que faz tudo por nós. Ele que dá tudo, que nem a gente deu lá no começo lá. Ele que nos dá tudo, nós não temos nada para Ele. Não tem nada para dar para Ele. Mas Ele dá tudo para a gente. Amém? E Ele também, Ele trata diretamente com o pecador. Ele não manda recado, como Ele vai falar diretamente com a própria pessoa. Lembra que foi falado? Né? Então assim, se você pecar contra Deus, quem vai rogar por você? Né? Então, Deus vem e Ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo. Se você pecar contra Deus, se você tiver pecado, Ele vai vir falar com você.
vai vir falar com você. E a gente, entre aspas, tem pessoas que não conhecem a Deus, chamam de consciência. Né? Isso. Ah, minha consciência pesou. Não, isso é o Espírito Santo de Deus te falando, não, você errou. Você errou. Por que ele faz isso? Porque ele nos deu um exemplo. Porque ele falou assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, você vai até ele e vai lá e fala para ele. Se ele se arrepender, você ganha o seu irmão. Se ele não se arrepender, você pega uma testemunha e vai. Pega 2 e vai. Pega 3 testemunhas se for preciso e vai. Se mesmo assim não se arrepender, você leva para a igreja a situação. Se ele não ouvir nem a igreja, aí você trata ele como mundano. Vou colocar hoje, seria, trata ele como mundano. Ele deixou de ser cristão. Trata ele como desviado. Se ele não ouvir. Então o que Deus faz? Deus deu isso para a gente fazer e ele dá um exemplo. Se você pecar, o Espírito Santo vai vir direto falar com você. Fala assim, você pecou. Amém. Se você não ouvir, ele vai falar, olha, vai falar para mim, para o pastor, para uma pessoa, vai levantar uma testemunha e vai falar, irmão, Deus está me dizendo que você precisa se consertar em alguma coisa aí. Se você não ouvir essa pessoa, aí Deus vai deixar você passar vergonha e vai ficar um monte de gente sabendo. A igreja vai ficar sabendo. Se mesmo assim a igreja não sabendo, você não se arrepender, pode ter certeza que você não vai ficar aqui nessa igreja. Se você não ficar na igreja, pode ver. Se a pessoa passou essa vergonha e não se arrependeu, ela sai da igreja. É o que acontece. Verdade. Você pode ver. Se a pessoa se arrepende, ela continua. Se ela não se arrepende, ela sai da igreja. Mas primeiro, Deus foi até ela e falou com o Espírito Santo. Você errou. Se a pessoa não ouviu, ela levanta uma testemunha, levanta um profeta, que é a boca de Deus. Vai até a pessoa. Se não ouviu, começa a levantar testemunha. Se não ouviu, a igreja fica sabendo. Se não ouviu a igreja, você pode ter certeza, essa pessoa vai sair da igreja. Pode ver, ela vai ser tratada, ela não quer mais a correção de Deus, ela não quer mais Deus que é pai, não quer ser corrigida, então ela vai ser filho de Deus. Não vai ser filho de Deus. Então é assim que Deus age. Então ele trata diretamente com o pecador. Glória a Deus. Deus também é um Deus pessoal, porque ele é uma pessoa. Peraí, Deus não é espírito? É espírito. Mas Deus tem uma alma. Porque ele fala assim, ó, se o justo voltar atrás, a minha alma não se compraz nele. Quer dizer que Deus tem uma alma. Quer dizer que Deus tem gostos pessoais. Quer dizer que Deus é uma pessoa. Glória a Deus. Então, em Gênesis 33, abre aí. É muito conhecido, mas vamos dar uma olhada. Gênesis 33. A partir do 18. Gênesis 33, a partir do 18, diz assim: Moisés dizendo: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele, o Senhor, disse: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glória a Deus. Então Moisés estava orando a Deus, e daí ele pediu para Deus: Deus, mostra-me a tua glória. Aí Deus disse o quê? Ele falou assim: então tem uma rocha, que é penha rocha, ó, tem uma fenda aqui nessa rocha, eu vou colocar você lá, você vai ficar lá, e eu vou colocar minha mão sobre essa rocha, e depois que eu passar, você vai me ver de costa, porque a minha face você não vai ver, mas você vai me ver de costa. Então, o que eu estou querendo dizer com Deus ser um Deus pessoal? Moisés, ele morou no Egito, muitos anos, ele foi criado lá, né, como filho da filha de Faraó. E lá, os deuses de lá, eles eram estátuas de 10, 15, 20, né? Até aquela esfinge lá de Guiné tem 20 metros de altura, mais de 20 metros de altura. Então, mais de 20 metros de altura tinha os deuses de lá. Então, o que Deus quis mostrar para Moisés? Ele colocou Moisés na rocha e tampou com a mão e passou por Moisés. Imagina o tamanho da mão de Deus para cobrir uma rocha.
Imagina o tamanho das costas de Deus que Moisés deve ter visto naquele dia. Então, o que eu estou querendo dizer? É que Deus é um Deus pessoal e vai te mostrar de uma maneira que você entenda. Moisés, como morou no Egito, entendia que Deus era gigante. Aí Deus se mostrou um gigante, mas muitas vezes maior do que qualquer deusinho que ele pudesse ter conhecido no Egito. Porque Deus é um Deus pessoal. Deus se mostra como pessoa, de uma maneira que você vai entender. Então, um exemplo que eu aprendi é que assim, se Deus se aparecesse para um índio lá no meio da floresta, ele provavelmente ia dizer para o índio assim, ó, eu sou o criador da mata, eu sou o que te dá a caça, que te dá a pesca, eu que criei o sol que você diz que adora. Entendeu? Por quê? Porque ele ia ser pessoal, porque o índio não entendeu o que é o universo. O povo aqui não entendia o que era o universo ainda. Então Deus não poderia falar assim, eu sou o criador do universo. O povo falou, o que é o universo? O povo não sabia o que era o universo. Então Deus tinha que falar o quê? Alguma coisa pessoal. Eu fui o Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ah, agora eu sei quem que é. Tem uma noção de quem que é. Então Deus é um Deus pessoal, Ele vai te falar de uma maneira que você entenda. Então se ele aparecesse para o índio lá, provavelmente ele diria que ele é o Deus que criou a mata, que criou o rio, que criou o céu, que criou as coisas que o índio entende. Quando Deus aparecer para você, Ele se mostrar para você, Ele vai se mostrar de uma maneira que você entenda. Porque Ele é uma pessoa, Ele age como pessoa, de uma maneira pessoal. Amém? Glória a Deus. Então, ser o Deus criador do universo é muito mais importante, é lógico. Né? Criar o universo é muito mais importante que criar um povo. Ele criou o universo inteiro. Um povo não é nada comparado ao universo. Mas, quando ele vem tratar com você, ele vai te falar de coisas que ele fez com você, ou para você, ou com alguém que você sabe quem que é. Por quê? Porque não adianta ele falar de coisas que você não conhece. Então, se ele falar assim, eu sou o Deus que criou, que curou o Joãozinho 30 lá. Mas o que é Joãozinho 30? Você não conhece, então não adianta ele te falar disso. Entendeu? Então ele é pessoal, ele vai trazer coisas que você entende, para você saber que ele é Deus. Amém? E a gente tem que tomar cuidado, porque Deus pode mudar de assunto no meio da conversa. Deus muda de assunto no meio da conversa. Essa aqui é nova, tá? Em 2010 eu não sabia disso não. Essa eu aprendi depois. Deus muda de conversa no meio, assim, ele pode mudar de conversa. Então, João 3, é muito conhecido, 3,16, foi falado para quem? Para Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E ele chega lá, ai Senhor, ninguém, né, pode fazer sinais se Deus não for com ele. Então a gente sabe que isso é de Deus. Aí Jesus já muda a conversa, já fala assim, ó, ninguém, né, vai entrar no reino do céu se não nascer de novo. Opa, peraí, estava falando que o Senhor é de Deus, agora o Senhor está falando de nascer de novo? Mudou de assunto assim, Nicodemos ficou, hã? Não, você não está entendendo o que eu estou falando? Não, o vento vai para lá e vai para cá. Hã? Como assim, Deus? Ó, pera, Deus, volta, Jesus. O que é isso? Pera aí, o Senhor está falando de entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? Eu sou homem velho, não tem como fazer isso. Não, você não está entendendo. Entendeu? Deus muda de assunto muito rápido. Então você tem que tomar cuidado, você tem que acompanhar, porque Ele sabe a sua capacidade de entender. E muitas vezes, eu falo aqui, muitas vezes Deus vai falar uma coisa com você e deixa você no vácuo. Ele te fala um negócio e você fala, Deus, espera aí, o que você está falando? Já era. Aí você tem que ir lá orar, se consagrar, até entender o que ele estava falando. Porque ele fala e deixa você, ele muda de assunto. Ou ele deixa no silêncio. Por quê? Eu falo isso assim, que Deus ele te dá uma curiosidade. Tipo assim, ele te dá só a pontinha do fio. Se você puxar, ele não vem inteiro. Se você não puxar, você só ficou com a ponta. Então, por que ele faz isso? Para ver você buscar, para você puxar. Por quê? Porque tem gente que ele dá, mas fala assim, não é. Então, Deus, Ele valoriza quem Ele mesmo é. Então, Ele te dá um pouquinho. Se você quiser mais, Ele vai te dando mais. E quanto mais você puxa, mais Ele dá. E mais você puxa, mais Ele dá. Então, Ele muda de assunto no meio. Então, olha só dois assuntos assim que foi muito... com esse Moisés mesmo aqui. Ó. O que Moisés pediu para Deus? Deus falou assim, Moisés pediu o quê? Para ver a glória, né? A glória de Deus. Algo que me mostra a tua glória. Aí Deus mudou de assunto e falou assim, ó, eu vou fazer passar por você toda a minha bondade. Ó, mudou de assunto, Moisés nem se tocou. Aí tipo assim, o que ele queria ver? Queria ver a face. Falou, não, você vai ver de costas, a face você não vai ver. Deus mudou de assunto assim, então quem está lendo aqui nem percebe o que acontece. Mas já mudou de assunto. Falou, não, glória não. Você vai ver a minha bondade. Então Deus muda de assunto no meio. Então você tem que tomar cuidado. Essa aqui
aqui é a mais perigosa. Foi aqui que eu aprendi que Deus muda de assunto, quando eu estava lendo isso aqui, quando eu estava meditando. Mateus 20, a partir do versículo 20 lá, então Tiago e João, provavelmente eles eram meninos, né? E daí a mãe deles foi lá pedir para Jesus, falou assim: Jesus, faz com que no teu reino os meus filhos sentem um à sua direita e um à sua esquerda. Aí Jesus falou assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar e ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Eles, pode, para sentar no reino eu posso tudo agora. Eu posso qualquer coisa. Aí ele falou assim: tá bom, então vocês vão tomar do meu cálice e vão ser batizados no meu batismo. Mas sentar à minha direita e à minha esquerda, isso aí eu não posso dar. Quem pode dar é meu pai. Ou seja, então eles aceitaram, né, o cálice, que não era um cálice, era o cálice da ira de Deus, era o cálice de sofrimento que Jesus ia tomar, e o batismo de dores que Jesus ia, mas o sentar à direita e à esquerda eles não ganharam. Então cuidado com essa resposta de Deus no meio da sua conversa, quando você está orando. Porque se Deus pergunta, você pode, então você vai passar, mas isso eu não vou te dar. Está entendendo? Então você tem que tomar muito cuidado quando você está conversando com Deus. Cuidado para você não fazer oração de tolo. Então você pensa direito, você está falando com Deus do universo. Deus faz umas pegadinhas, gente. Parece que não, mas Deus faz umas pegadinhas, você tem que tomar cuidado. Porque depois, quando você for reclamar, vai falar: não, foi você que falou com a sua boca. Você que falou com a sua boca. Está entendendo? Então, muito cristão, muitas vezes está passando por muita coisa porque ele mesmo orou. Foi ele que orou. Ele que orou, ele que está passando. Eu até falei para a pessoa esses dias atrás, ele falou assim: sabe o que está acontecendo? É que eu falei assim: Deus, poda a sua igreja, e todo mundo falou amém. Agora que está sendo podado, não está aguentando. Está entendendo? Mas quem falou amém? Foi Deus que falou amém? Não, foi você que falou amém. Agora você vai ser podado. Agora não adianta você chorar, agora você vai ser podado. Está entendendo? Então assim, quem que orou? Foi você. Então, agora aguenta. Então, cuidado quando você está conversando com Deus. Cuidado com isso aí, porque Deus pode mudar de assunto. Ainda outra peculiaridade de Deus é que Ele sempre vai pedir exatamente aquilo que você não quer dar. É exatamente aquilo que você não quer dar, é isso aí que Ele vai te pedir. É o que você não quer. Tipo assim, esse aqui eu até dou, assim. Não, esse eu não quero não. Não, esse aqui não, Deus, é esse aí que eu quero. É esse que Ele vai te pedir. Você pode ver, é o que você não quer dar, é esse aí que Ele quer. É isso que Ele vai querer. Por que Ele faz isso? E com quem Ele fez isso? Ele fez isso com Abraão, gente. Abraão tinha 2 filhos. Um era filho da escrava e o outro é o filho da promessa. Aí, se Deus tivesse pedido o filho da escrava, Abraão tinha falado: não, é agora. É agora. Não, Deus pediu o filho da promessa. Esse, Deus, mas esse aqui esse eu não queria dar, mas se eu está pedindo, eu vou dar. Está entendendo? Deus vai pedir exatamente aquilo que você não quer dar. Aí o jovem rico, se Jesus tivesse pedido para ele qualquer outra coisa que não fosse o dinheiro dele, ele teria dado. Ele falou assim: não, tudo isso eu observo, Deus, eu observo toda a lei, exceto não toca no meu bolso, que nesse aqui. Não, mas é desse aí, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você me segue. Ele saiu triste, provavelmente não vendeu, não seguiu Jesus. Por quê? Porque Deus vai te pedir exatamente aquele que você não quer dar. Se é esse aí que Ele vai pedir. Tem a história da viúva também. Elias chega no meio da seca, a viúva tinha um filho, e ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, provavelmente praticamente tinha água. Ele chega lá e fala assim: me dá água e me dá comida. Ela fala: mas Senhor, eu só tenho esse pouquinho aqui, eu estou pensando em comer para meu filho morrer depois. Não, você vai fazer para mim um pequeno que seja, e depois você faz o que você quiser, mas esse pouquinho você vai me dar. Então é aquele que você não quer dar, é esse que Ele vai te pedir. É esse. Então assim, por quê? Porque Deus quer ver onde está o teu coração. Deus quer que o seu coração esteja completamente nele, e nada dessa terra, nenhuma pessoa dessa terra. Então Ele vai te pedir exatamente aquele que você não quer dar. Se você não quiser dar, é esse aí que Ele vai ficar cutucando você até você dar. Então é esse aí que Ele vai pedir. Por quê? Olha só, Mateus 10 tem a resposta: quem ama o seu pai, ou a sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem quer tomar a cruz, gente? Fala. Quem quer carregar a cruz? Ninguém quer. Entendeu? Então Ele vai pedir exatamente aquilo que a gente não quer fazer. É desse aí que Ele vai pedir. Então, pode ter certeza, Deus geralmente, quando a gente começa a pregar, Ele não pede. Né? A gente não quer, então Ele fala: não, você prega, você evangeliza, você faz. Porque Ele não quer fazer.
Depois que a gente quer, você pode ver que ele não fica mandando mais. Entendeu? Então assim, é aquilo que você não quer, é esse que ele vai pedir. Glória a Deus. Agora, como pessoa, gente, esse aqui também foi em 2010, ele escolheu como comida doce a melhor para nós. E eu me alegrei quando estava estudando isso, porque eu gosto muito de doce. Eu falei, glória a Deus, né? O Senhor queria dar doce para a gente, Deus. Né? Por que eu falo isso? Porque Deus escolheu o maná para o povo quando ele estava no deserto. E o maná tinha gosto de bolo de mel. E mel é muito doce. Então, assim, ele escolheu o melhor para o ser humano, coisas doces. As frutas, gente, são doces. Aí o castigo foi a erva amarga. Né? O castigo foi a erva amarga, mas era doce. A comida que Deus tem para nós é doce. Né? Aí não tem nada a ver com pecado ou deixar de ser pecado, porque o sal foi descoberto mais ou menos lá na época de Edu, lá quase 2000. Tanto que o sal era tão importante que a palavra salário vem da palavra sal, porque você era pago com sal, por isso que chama salário. Você era pago com sal naquela época. Então por isso que vem a palavra salário. Então o sal é muito importante, gente. A gente, né, come arroz com sal e tal, mas assim, o que Deus escolheu para nós como coisa boa, como a melhor comida, era coisa doce. Então, é uma peculiaridade de Deus. Ainda, nós podemos perceber pela sua criação. Romanos 1:20. Esse versículo também fala muito comigo, muito mesmo. Romanos 1:20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Até aqui. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que eu falei. Você pode perceber Deus através da criação, através das coisas que Ele criou. Então, se você vai num museu, por exemplo, você vai chegar lá e de repente tem uma obra de Pablo Picasso. Você que nem entende de arte, você vai saber que é de Pablo Picasso. Por quê? Porque a primeira coisa vai estar escrito a assinatura dele. Depois você vai perceber o tipo de traço dele. Lembra que ele tinha aquele negócio do cubismo, que era aquele negócio tudo torto? Você vai lembrar daquilo lá. Aquele negócio meio bizarro, assim, né? Foi ele que criou aquele tipo de arte. Ele também tinha lá um desenho que era a marca registrada dele, que ele usou muito tempo. Então, você percebe o artista pela criação dele. Olha, ele tem pinceladas mais fortes aqui, ele usa tal tipo de cor, né? Ele assina as obras dele, você percebe quem é um artista. Você percebe quem é Deus pela arte que ele criou aqui na Terra. Porque Deus é um artista. Então, pela arte que ele fez aqui, você percebe quem é um artista. Você percebe quem é Deus pelas coisas que ele criou. E é por isso que eu digo para você, se você quer conhecer a Deus, você conhece a você mesmo. Quando eu falo de autoconhecimento, é disso que eu estou falando. Deus te criou. Se você conhecer a criação de Deus, você vai conhecer quem é mais de Deus. Você vai conhecer mais Deus, porque Ele te criou. E muito mais quando você se conhecer, porque você é imagem e semelhança dEle. Você pode entender muito sobre Deus pensando em você, pensando na sua vida. Assim, Deus, eu sou assim. O Senhor também é assim? Ou foi o pecado que moldou isso na minha vida? Quando você começa a pensar isso, você começa a entender quem é Deus. Você vai entender mais de Deus. Né? Quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou falando daqueles negócios de gnoses, de espiritismo, não. Eu estou falando de Bíblia. Está escrito aqui, ó, se você conhecer a criação de Deus, você vai entender quem é o artista que criou. Então, quando eu comecei a entender isso, eu olhei para o céu assim e falei, gente, esse céu aqui é azul. O céu é azul. Tem até uma música, não me engano, que fala, por que o céu é azul? Eu falei, Deus, é verdade, por que o Senhor criou o céu azul? E isso é revelação se você quiser. Eu acredito que Deus gosta dessa cor, eu gosto de azul. E eu acredito, você não precisa acreditar. E eu acredito que Deus gosta de azul, que Deus gosta de branco. Por quê? Porque quando ele imagina que ele vê lá do céu, o que ele mais vê aqui é branco, azul e verde. Que verde? Quanto verde tinha? A gente que acabou com tudo verde que tinha, as florestas. E o azul, tanto o céu quanto o mar é azul. Então reflete. Então era verde, o azul e o branco. Para mim são as cores que Deus mais gosta. Porque se ele tivesse criado o céu roxo, a gente ia achar normal que o céu fosse roxo. Ele não criou por necessidade. O céu não é azul por necessidade. As árvores não são verdes porque tem clorofila. Foi porque Deus criou verde. Deus quis que fosse verde.
Se ele tivesse criado de outra cor, a gente ia achar normal. Ia achar normal. Mas não, ele criou da cor que eu acredito que ele mais se agradou de criar. Então, eu acredito que isso é revelação para mim, você não se acreditar. Para mim, Deus gosta dessas 3 cores. Deus só usa branco, gente. Você vai lá no céu, você só usa branco. Por quê? Ele deve odiar branco, então eu não vou fazer de branco. Então, ele gosta. Para mim, eu entendo ele como uma pessoa. Ele tem gostos pessoais e ele gosta dessas cores. Então, não é pecado você gostar de outra cor. Eu, por exemplo, gosto de vermelho. Mas não é pecado, mas é um gosto pessoal, Deus gosta. Eu entendo que Deus gosta, porque Ele criou. Imagina Ele olhando para a terra, falando, olha, quanto verde lá, a Amazônia, né? O mar todo azul, né? As nuvens brancas. Então, assim, Ele criou da cor que Ele, né? Pincelou da cor que Ele achou que deveria pintar esse mundo. Então, eu creio nisso, glória a Deus. Então nós podemos perceber Deus e que Ele tem personalidade, que Ele é uma pessoa. Então, por exemplo, Deus escolheu o homem para ter barba, por exemplo. E a mulher não. Deus escolheu a mulher para ter cabelo comprido. E o homem não. Por quê? Né? O Diogo já se tocou, né? Por que a mulher engravida e o homem não engravida? Né? Porque Deus se agradou de que a mulher fosse conceber. E não o homem. Por quê? O homem também poderia, se Deus falasse, não, é esse aqui que vai dar a luz. Teria sido e a gente ia achar normal. Mas Deus se agradou de fazer dessa maneira. Por quê? Porque ele tem gosto pessoal. Ah, mas por que ele gosta? Por que você gosta que você gosta? Deus vai falar, porque eu gosto, então. Porque Deus gosta. Deus é uma pessoa, ele tem gosto pessoal. É desse Deus que eu estou falando. É esse Deus que você precisa conhecer. Esse Deus que muitas vezes é desconhecido. Como que eu cheguei nisso aqui, gente? São 10 anos. Estudando a palavra, orando a Deus, congregando, porque isso aqui não é nada só conhecimento sozinho, não. Isso aqui você vai ouvindo a pessoa, você vai entendendo, a pessoa te fala uma frase, aí você fica meditando, Deus te dá mais, você vai puxando um fio assim, puxa, Ele te dá mais. Isso que eu estou falando para você é só um fio só, se você puxar vai vir mais, Ele vai te mostrar mais dele. Você tem que conhecer esse Deus, é desse Deus que eu estou falando, é esse Deus que quando você conhecer Ele, você vai parar de pecar. Essa santidade, porque o propósito desses tempos é falar sobre santidade, salvação e justiça de Deus. Como você vai ser santo se você não conhece esse Deus que eu estou falando aqui? Porque eu tenho certeza que muita coisa que eu falei aqui, você nunca nem ouviu falar. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca ouvi ninguém falar isso aqui. Eu nunca vi ninguém pregar isso aqui. Quando eu falo isso aqui, tem gente que assusta. Por quê? Porque fala, eu tenho muita intimidade. Não tem nada. Não tem nada, só que se você meditar na palavra, se você buscar, você vai entender quem Ele é. É disso que eu estou falando. E Deus fala com todos vocês, comigo, Deus fala com todo mundo. Tem coisas que Deus falou para você que Ele nunca falou para ninguém. Eu sempre falo isso para as pessoas. Falo, gente, conta o seu testemunho aqui, porque isso que Deus te falou, Ele não fala para ninguém. Assim, eu até entendo o que você está falando, porque eu leio na Bíblia, eu entendo, mas Ele nunca falou isso para mim. Tem coisa que Deus mostra para você que Ele nunca mostrou para ninguém. Tem gente que estava tendo visões aqui, eu falei, ó, eu nunca tive essa visão que você teve. Por quê? Porque Deus é pessoal, Ele tem coisas para cada um. Ele tem uma intimidade com cada um. E é por isso que a gente congrega e a gente vai falar desse Deus eternamente. Falando, Deus nunca fez isso na minha vida. Ah, Deus, olha, o Senhor fez na vida do outro, também quero. Entendeu? Você fica congregando, você quer saber mais quem é. Quem é esse Deus? Quem é? Entendeu? Então é desse Deus que eu estou falando aqui. Esse que a gente precisa conhecer. Vamos negar. Então, sabendo desse Deus que eu estou te falando, com todas essas peculiaridades que eu disse para você, não estou falando que sou eu não, pregando não, poderia ser qualquer outro, porque a pessoa não percebeu, de repente, quem Deus é em tudo que já fez na própria vida. Então, eu percebo Deus dessa maneira. Você tem coisas que Deus fez com você que não fez com mais ninguém. Então, agora a gente vai orar a Deus, a gente vai buscar a Deus. Queira conhecer esse Deus que eu estou falando. Porque quando você conhecer, aí você vai deixar de pensar. Amém?